Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à quarta aula sobre temperamento. Nós vimos na última aula a necessidade de cura, de remissão, de restauração de cada temperamento. Nesta aula de agora, nós vamos iniciar a falar de cada temperamento. E nesse tempo, nesse estudo, o propósito dessas aulas é trazer sim o conhecimento. Às vezes vai ter questões que vão ser um pouco desconfortáveis, eu aviso, sinceramente. Porém, é necessário esse olhar para nós e vermos que sim, o Senhor é poderoso para fazer uma obra linda em nossa vida, tá? E lembre-se que esse curso une o conhecimento emocional e o crescimento espiritual. Não sei se vocês recordam, na segunda aula nós falamos sobre as estruturas dos temperamentos, lá quente, frio, úmido e seco. Hoje nós vamos começar a trabalhar a combinação de cada quadrante, a começar no sentido horário, tá ok? Então nós vamos começar com o primeiro quadrante, que é quente e úmido, que é igual ao sanguíneo. Mas antes de falarmos sobre características, vamos observar o elemento ar. Como que é ele? Ele é leve, o ar é leve, ele é envolvente, ele é refrescante, disperso e expansivo. E nos dá a sensação de liberdade, principalmente quando pensamos nos esportes praticados nele, porque que sempre envolve voos, aventuras, saltos, mas sempre com pouca duração. Exemplo, saltar de paraquedas. Sabe-se que vai durar pouco, que ficará pouco tempo no ar. A mesma coisa acontece quando a gente dá soco ou chute no ar. Não fica alguma marca? Certamente não fica. E vamos explicar com essa descrição uma pessoa do temperamento sanguíneo, para ter nuances ali. Em aulas anteriores foi falado sobre o ar, sobre o fogo, sobre a água e sobre a terra. Aqui não estou dizendo que um sanguíneo ele é ar, não. É uma forma de explicar, de a gente observar este temperamento. Essa pessoa é expansiva, o sanguíneo, ele é expansivo, ele é leve, ele é envolvente. Em geral, muito fácil de lidar. E a principal forma de expansão dele se dá pela comunicação. São pessoas que, quando chegam, chamam a atenção, pois, assim como o ar, elas preenchem o ambiente. São pessoas que costumam procurar por diversões, prazer e podem acabar fugindo das obrigações. Como não ficam marcadas pelas situações, acaba não pensando muito no futuro e pode fazer escolhas no presente um tanto precipitada, por passar a impressão de ser fácil. Só que às vezes essas escolhas fáceis geram dificuldade no futuro. Então, sempre vale se perguntar: você que é sanguíneo, você que é sanguínea, será que estou trocando o certo pelo duvidoso? Uma vida por um momento? Reflita nisso. O sanguíneo é influenciador, mas também é bastante influenciado. Precisa cuidar das pessoas que caminham com ele. Por ele ser muito espontâneo, tem que cuidar com comentários indiscretos, inconvenientes, e verá com esse cuidado, com essa atenção, com esse cuidado, o quanto as relações vão melhorar. Porque você é espontâneo, você é leve, você é envolvente. Mas tomando esses cuidados, você vai ver uma melhora muito grande nas relações com as pessoas. E ainda sobre o sanguíneo, porque essa aula será apenas sobre o sanguíneo, tá bom? Então, nós vamos falar
das 3 variações do sanguíneo. O sanguíneo é quente e úmido. E por conta de ser quente e úmido, a quantidade dessas características pode variar a forma dele se manifestar, de ele manifestar o seu instinto no dia a dia. Aí nós temos o sanguíneo brisa, que ele é mais úmido do que quente. O que isso significa? Que a envolvência, flexibilidade, adaptação e sensibilidade estarão mais evidentes do que a expansão. Ele vai continuar sendo comunicativo, tudo, porém a envolvência vai ser muito maior, porque o excesso de umidade traz isso, mas também dificulta uma ação prática, ser mais prático, ser mais de ação nesse sentido, o que leva muitas vezes esse sanguíneo ser confundido com fleumático. Mas nós temos também o sanguíneo ar, que ele é mais quente do que úmido. Aqui já existe mais expansão, inquietude, impulsividade do que a própria envolvência. Ele envolve também, porém a questão da expansão é mais evidente. Ele confia mais na sua sagacidade, porém precisa cuidar da empolgação. Do contrário, ele abandonará projetos, porque vai com toda aquela energia, toda aquela disposição, mas precisa manter um foco. Então ele tem que cuidar, ter um pouco de cuidado com essa empolgação, tá? Para que ela não seja só momentânea. E nós temos o sanguíneo vento, que ele é mais quente do que úmido e traz e tem um aporte seco. Ele continua envolvente, ele continua expansivo, mas ele ganha uma habilidade de concluir projetos. Pode ser confundido com colérico, pois tem o desejo de ir até o fim em algumas áreas da sua vida, tá? E olha só uma coisa muito interessante. Eu convivo com 2 sanguíneos diariamente. Um é sanguíneo brisa e o outro é sanguíneo vento. E eu percebo diferença neles. São comunicativos, são envolventes, são adaptáveis, são flexíveis, têm uma comunicação muito boa. Porém, o sanguíneo brisa, eu observo que ele é mais voltado às harmonias das relações. E eu vejo isso mais presente. Já tivemos embates, mas a resolução foi até mais rápida. Assim, ou seja, fazer as pazes. Com o sanguíneo vento, eu percebo nessa pessoa um foco maior, uma concentração maior. Tivemos embates? Sim. Foi um pouco mais fervoroso essa questão? Foi. Mas também foi resolvido depois, levou talvez um pouquinho mais de tempo. Porém, se vê essa diferença, eu vejo essa diferença nessas 2 pessoas que eu convivo. E é muito interessante, porque eles são quentes e úmidos, são expansivos, são adaptáveis, flexíveis, mas você percebe uma leve diferença, é leve, tá? Então, por isso que muitas vezes a pessoa diz: "Ah, mas eu sou sanguíneo", mas aí a outra pessoa também sou, mas aí vocês são tão diferentes. Mas lembra que nós falamos sobre personalidade, que é algo que nos torna único, tem a questão de caráter e muitas outras variantes que formam um ser humano, ok? Mas é só ali ver essa questão da essência desse temperamento. E o sanguíneo, à luz da Bíblia, como ele é? Ele tem uma natureza alegre, comunicativa e de entrega. Ele carrega a vida no olhar e movimento nas palavras. Chega iluminando, abraça com facilidade e conversa como quem constrói pontes entre os corações. Sua presença dificilmente passa despercebida. E na maioria das vezes é justamente isso que ele deseja: ser visto, ser ouvido, ser sentido. Ele é naturalmente relacional. Seu coração ama estar com as pessoas e sua alma tende a se alimentar de conexões. Se doa com sinceridade, quer ajudar,
acolher, servir. Mas junto com essa entrega, vem o risco de se doar além do que deveria, de prometer mais do que pode cumprir. É comum que a espiritualidade do sanguíneo seja muito influenciada pelo seu emocional de uma forma bem direta. Quando está em um culto envolvente, com louvor tocando fundo e a presença de Deus sendo sentida em cada célula, ele se entrega com facilidade. Mas quando chega o silêncio, a segunda-feira, talvez não sinta mais nada. Aí ele pode se perguntar se a fé esfriou, se Deus se afastou ou se ele falhou. Às vezes sente mais conectado a Deus em grupo do que sozinho. E aqui está um dos desafios espirituais do sanguíneo: compreender que o relacionamento com Deus vai além das emoções. A fé também é construída no silêncio, na rotina, no hábito, na repetição. E a leveza do sanguíneo é um presente. Seu entusiasmo encoraja, sua alegria traz alívio. E quando essa sensibilidade é moldada por Cristo, ela se transforma num reflexo do Evangelho. Mas o que Deus colocou precisa de raízes, de fundamento, de profundidade, de direção. Para a alegria, estar ancorada em Deus e não nas circunstâncias. O sanguíneo vai continuar sentindo, sonhando, se emocionando, e isso é belo. Mas agora tudo isso acontece com raízes mais profundas. Vai prometer com mais responsabilidade, orar com mais profundidade. Sua presença, sanguíneo, marca o ambiente. Mas o que transforma é quando essa presença está sustentada pela verdade e pela palavra. E vamos ver o personagem. Tem um personagem bíblico, entre tantos, sanguíneo. Entre eles, Davi. Sim, Davi. Davi é um personagem que não passa despercebido. Simplesmente transborda por onde passa. Intenso nas emoções, ousado nas decisões, generoso nas palavras e profundamente sincero diante de Deus. Que dançava de todo o coração diante da Arca da Aliança e com o mesmo fervor se derramava em lágrimas ao ser confrontado por seus pecados. Vemos nele um coração que não se esconde, que sente profundamente e que, acima de tudo, se rende. Humano, sim, Davi humano, expresso e falho, sim, mas também cheio de fé, quebrantamento, amor e devoção. Sua trajetória revela que Deus não rejeita a alma emotiva. Pelo contrário, ele acolhe, redime, transforma aqueles que o buscam com o coração escancarado, sem reservas. E Davi demonstra que as emoções não são obstáculos para uma vida com Deus, mas que, quando é guiado pelo Espírito Santo, conduzem à verdadeira maturidade espiritual. Talvez se reconheça nesse jeito intenso de viver, mas que também cobra um preço alto. Assim como Davi, pode ter dias em que está cantando salmos, cheio de fé, e no dia seguinte se ver mergulhado em inseguranças, sentindo culpa por coisas que mal consegue explicar. Essa montanha-russa interior, se não tratada diante de Deus, pode se tornar um desafio espiritual real, que desgasta e enfraquece a caminhada. A espera de Davi entre o chamado e a coroação, porque Davi foi rei, foi preenchido por processos, provações e esperas. Quando ele foi ungido rei, ele cuidava de ovelhas.
E entre ele, depois de ser ungido e se tornar rei, houve processos ali. E um coração expressivo como o dele, como o de Davi, precisa passar pela forja do tempo. Foi no deserto que Davi aprendeu que Deus não age só nos momentos de euforia, mas também nos bastidores da alma. Onde a fé é aprofunda, a dependência cresce e o caráter é lapidado. Assim como você, Davi foi chamado a amadurecer. Então você também é chamado a amadurecer, desenvolver a constância, de dominar os impulsos e permanecer mesmo que o ambiente esteja difícil, mesmo que as conversas não sejam tão leves, que adorar não é apenas cantar, é obedecer. Davi também errou. Em um momento de descuido, adulterou e procurou encobrir seu pecado com mentira e morte. Um erro nascido da impulsividade e falta de vigilância. Mas o que marcou a vida de Davi foi sua postura diante das falhas. Ele se quebrantava com sinceridade, se arrependia com profundidade e voltava à presença do Pai. Como sanguíneo, lembre-se que não acertará sempre, mas se aprender a voltar e a se render, a ouvir a correção de Deus, ainda irá amadurecer, crescerá na fé, na sabedoria e na constância. Vamos falar das batalhas espirituais do sanguíneo. Ele tem a batalha que é a inconstância. Já deve ter se visto completamente inflamado pela fé, com a impressão de ser imparável, com condições de transformar o mundo. Mas um dia difícil, uma rotina repetitiva ou a ausência de empolgação, então ele se pergunta: estou enfraquecendo? Estou fazendo algo errado? Quando, na verdade, está sendo chamado a crescer além de sentir. Essa inconstância não nasce da má intenção. Pelo contrário, surge do sincero desejo de se envolver, de fazer parte, de servir com alegria. Mas quando tudo começa com fogo e termina com um suspiro, é sinal de que o impulso está vencendo a perseverança. Aqui, a maturidade espiritual se torna essencial. Não é não é apagar seu entusiasmo, é aprender a cultivá-lo com profundidade. E a segunda batalha é a impulsividade. Fala com sinceridade, mas sem medir as palavras. Age com entusiasmos, mas nem sempre considera as consequências. Promete com o coração inflamado, mas nem sempre consegue sustentar o que declarou. O problema não está no sentimento, mas com a pressa que ele toma o volante da alma. Dominar a impulsividade não significa se tornar frio, calculista ou apático. É saber que existe poder em pausar antes de responder e sabedoria em esperar antes de agir. Lá em Provérbios 16:32 diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E a terceira batalha do sanguíneo, a batalha espiritual, é a superficialidade. Ela pode se esconder atrás de coisas boas, o amor pela comunhão, o entusiasmo pelas experiências espirituais, o gosto por tudo que aquece o coração. Mas por trás pode existir resistência ao que exige profundidade, constância e confrontação. Deus fez nossas emoções e está tudo certo, mas esta não deve ser o ponto principal. O Espírito Santo não é um vento passageiro. Ele é um mestre que deseja ensinar, mudar, conduzir, inclusive quando você não sente nada.
Superficialidade não significa ausência de fé. Muitas vezes significa apenas falta de disciplina, falta de prática, falta de permanência. E isso se resolve com perseverança. Mas vamos lá. Uma verdade libertadora para o sanguíneo, para você, sanguíneo, sanguínea. Você não foi chamado para ser constante em euforia, mas constante em fé. Sua impulsividade não precisa ser um peso e pode sim ela ser transformada em um impulso guiado pelo Espírito Santo. E a profundidade que você tanto precisa vai surgir quando você parar de esperar sentir, simplesmente permanecer. Deus não quer que você apague aquilo que Ele mesmo te deu, mas quer que sua vida brilhe com um propósito, refletindo a direção dele. Que seu fervor não seja como uma chama solta ao vento, mas como uma tocha, acesa e firmada pela verdade, iluminando o caminho para glorificar o próprio Deus. E um chamado a você, meu amado, minha amada, sanguíneo, sanguínea. Sanguíneo, você foi criado com intensidade. Você sente com facilidade, fala com o coração, se envolve por inteiro em tudo que vive. Tem uma alma viva, cheia de expressão, e é difícil não perceber quando você chega. Sua presença costuma trazer leveza, alegria, entusiasmo. Talvez com o tempo tenha começado a se sentir mal por ser quem é. Talvez tenha ouvido que era exagerado, ou que seja exagerado, que fala demais, que se emociona facilmente e tentando se encaixar, pode ter desejado se esconder. Esse jeito que fluía com tanta naturalidade. Só que Deus nunca te pediu isso. Ele quis te fazer sensível, comunicativo, espontâneo, mas também quer que você aprenda a usar com sabedoria, não para viver à mercê das emoções, mas para colocá-las a serviço da verdade. Vai aprender a permanecer, começar e terminar, falar com intenção, se emocionar sem se perder nas emoções, seguirá firme, mesmo em dias em que o coração parece não estar aquecido, porque sua direção não será ditada pelo que sente, mas pelo que crê. O sanguíneo amadurece sem apagar o que tem de bonito, mas colocando o alicerce onde antes havia só impulso. Lembre-se, a espiritualidade se revela na fidelidade diária, na constância silenciosa, quando o céu parece calado e distante. Você não precisa apagar sua intensidade. Só precisa deixar que o Espírito Santo guie essa força que há em você. Ela vai te ensinar a dosar, a perseverar e a direcionar suas emoções para o que realmente importa. Assim você continuará sendo uma influência positiva, uma presença firme e constante, que aponta para o caminho certo, mesmo quando ninguém está olhando. Sanguíneo, você traz leveza, alegria, entusiasmo, envolvência. Não tem quem não sinta acolhido estando com você. É muito difícil. Existe todas essas potências dentro de você. Então permita-se ser moldado, trabalhado pelo Senhor, criar raízes naquilo que foi pontuado, naquilo que o Senhor já tem falado para você.
Você é uma bênção. Muito obrigada por existir, muito obrigada por estar conosco, muito obrigada por ser quem você é. Deus abençoe a cada um que esteve nessa aula. Até a próxima aula.